Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Começamos esta edição falando que há preocupações entre a trégua, comercial entre Estados Unidos e a China, né? Exatamente. Essa trégua aqui não tem nenhuma semana, foi firmado na noite do último sábado, está distante de gerar algum resultado. Ainda não aconteceu nada de fato em torno dessa trégua e nós tivemos um capítulo agora que coloca ela em risco. Isso porque uma empresária chinesa foi presa no Canadá a pedido dos norte-americanos. Quem explica essa história e principalmente o impacto que isso trouxe para o mercado, o dólar estava disparando há pouco, é a Sara Kirchhoff, que fala conosco ao vivo, direto de São Paulo. Boa tarde, Sara. Essa prisão está dando o que falar na economia internacional. E como, Fabiano? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa prisão, então, foi de uma diretora financeira de uma gigante da telecomunicação de tecnologia da China e também filha do proprietário dessa empresa. E, de acordo com as agências internacionais de notícias, essa prisão aconteceu no fim de semana no Canadá, só que a notícia só foi divulgada hoje. Portanto, os impactos no mercado a nível mundial somente estão sendo sentidos nesta quinta-feira. Como você falou, esta chinesa, a empresária chinesa, ela foi presa a pedido dos Estados Unidos e ela é acusada, então, por violação das leis norte-americanas no que tange aquela questão da propriedade intelectual, que é uma das brigas aí travadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à China, que foi uma das questões que deu início à guerra comercial entre os dois países. E essa prisão, então, ela acontece justamente em função desse fator, conforme as agências internacionais de notícias. E é claro que isso impacta mais uma vez no mundo inteiro. A gente está falando das duas maiores economias do mundo e aqui no Brasil não é diferente. Hoje a gente acompanhou os índices acionários lá na China, que tiveram quedas significativas em torno de 2%. Os índices na Europa também tiveram quedas significativas acima de 1% nesta quinta-feira. E por aqui a gente vê uma desvalorização do real frente ao dólar, o dólar avançando quase 2% hoje na comparação com o real, aos R$ 3,94 a moeda norte-americana, sempre falando do dólar comercial, é claro. E lembrando que essa semana, Fabiano, na segunda-feira a gente teve uma queda do dólar frente ao real, logo após a reunião do G20 em Buenos Aires no fim de semana, que parecia aí trazer uma trégua entre essa guerra comercial das duas maiores economias do mundo, que vinha se arrastando há meses. Essa trégua teria uma duração de 90 dias e depois questões mais definitivas aí deveriam ser acertadas. Só que esse novo capítulo, mais uma vez, traz tensão comercial global impactando em todos os mercados. Enquanto o dólar opera com uma importante valorização, que já estava sendo visto também, como eu falei. Na segunda, o dólar operou em queda, depois desse encontro lá na Argentina, só que na terça-feira ele já voltou a operar em alta, na quarta-feira em alta, mais uma vez por causa de falta de novidades sobre as tratativas de China e Estados Unidos, e hoje opera com essa alta muito significativa, voltando a ficar acima do patamar dos R$ 3,90 o dólar. Enquanto isso, o índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, opera com uma queda em torno de 1,5% abaixo dos 88 mil pontos. Então, todo o mercado mundial ele sente os impactos desse novo capítulo da tensão comercial. Enquanto isso, nas commodities, o petróleo se destaca aí entre as principais quedas, tanto em Londres quanto também em Nova York, e o gás natural também tem um recuo nesta quinta-feira. As commodities também são fortemente impactadas. Agora, enquanto isso, hoje no início do dia, vinha até uma notícia positiva aí referente a essa tensão comercial de China e Estados Unidos. Isso porque o Ministério do Comércio da China prometeu implementar imediatamente aquela trégua comercial acertada no fim de semana, dando preferência nesse primeiro momento para os produtos importados dos Estados Unidos, para a China, dando importância nesse primeiro momento para os produtos agrícolas, de energia e também de automóveis. Só que agora, com essa nova informação, então o mercado está mais uma vez vivendo um dia de tensão comercial. Daqui a pouquinho eu volto para falar do PIB do agronegócio. Fabiano, é com você. Obrigado, Sara. Daqui a pouco, então, mais informações aqui no Agricultura BR.
E nós vemos agora em tempo real como opera o dólar comercial no Brasil, o dólar que tem vindo nesta sessão em movimento de alta devido aos motivos que a Sara acabou de falar, que é sobre o possível agravamento da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Neste momento, o dólar está em alta de 1,82%, com a moeda norte-americana sendo negociada a R$ 3,93 mais 8. E daqui a pouco, no Agricultura BR, você vai conferir informações a respeito das expectativas de exportação de soja, tanto em 2018 quanto em 2019. O cenário vai ficando cada vez mais conturbado e nós vamos comentar um pouco a respeito desses números. E participe aqui desta edição do Agricultura BR enviando sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso número do WhatsApp, que é 67996562266. Nós voltamos já. O Agricultura BR destaca a partir de agora as informações do mercado da soja. A próxima semana ela será de muita movimentação por conta dos números que serão apresentados pela Conab e também pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Olha só, no próximo dia 11, portanto na terça-feira, Conab pela manhã divulga os números tanto para a safra 2018-2019, quanto também para a safra anterior, enquanto que o Departamento de Agricultura norte-americano traz os números para a campanha 2018-2019. Em relação à campanha 17-18, já tem uma situação que vai se apresentando já há alguns meses, que mostra uma circunstância de desalinho entre o que está acontecendo de fato e aquilo que os órgãos oficiais têm afirmado nos últimos meses, em seus últimos levantamentos. Eu falo principalmente em relação às exportações brasileiras. Em torno daquilo que pode ocorrer a partir de agora, também é uma série de dúvidas, uma vez que teve no sábado essa trégua assinada, ou pelo menos acordada entre China e Estados Unidos. China não se mostra muito interessada nessa trégua, esse que é o fato. Tem acontecido fatores como a prisão dessa empresária chinesa, qual a China tem pedido explicações para os Estados Unidos, e nós tivemos posicionamentos de alguns analistas que têm dito não acreditar num acerto entre China e Estados Unidos. Esses são os fatores. Então, para o próximo ano, as exportações ainda estão numa situação de soja bastante ainda em dúvida. Não dá para se dizer ainda qual seria essa nova situação. Mas para a campanha 17-18, não. Campanha 17-18, se tem números que já se mostram bem acima daquilo que tanto o Conab quanto o Departamento de Agricultura norte-americano apresentaram no último mês. Vamos rever esses números aqui, nós trabalhamos eles nas últimas semanas. Aqui nós temos o que a Secretaria de Comércio Exterior tem dito, que o Brasil já embarcou entre janeiro e novembro, são 80 milhões e 100 mil toneladas. Esses números são consolidados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Nós temos aqui, na coluna amarela, a ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Nós já trazíamos durante essa semana esses dados, com 82 milhões e 500 mil toneladas. Temos aqui também a AgriBrasil, empresa que trabalha com grãos no país, que aposta em 83 milhões de toneladas a serem embarcadas. Esses são os números. Aqui nós não colocamos os dados da Conab em torno daquilo que se espera, mas a Conab até o mês passado disse que são 76 milhões de toneladas. A coluna em vermelho, ali bem baixinha, é o que deve ser embarcado, no mínimo, durante o mês de dezembro. 2 milhões e 500 mil toneladas. De onde vem esses 2 milhões e 500 mil toneladas? É o atraque dos navios que estão para chegar nos portos. O line-up indica a chegada dessas embarcações e saindo do Brasil com 2 milhões e 500 mil toneladas, o que colocaria mesmo as exportações brasileiras entre 82 e 500 mil toneladas até 83 milhões de toneladas de
embarques neste ano de 2018. Então a pergunta que fica é: será que agora, o último levantamento que nós vamos ter no ano de 2018, se Conab acerta esses números? Porque Conab acertando esses números vai mostrar de fato que o Brasil não tinha soja já pelo menos desde o começo, ou pelo menos sem soja suficiente, desde o final do mês de outubro já havia total escassez do produto no Brasil. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, previu nesta quarta-feira, disse prever nesta quarta-feira, um crescimento de 2% para o PIB no ano de 2019, em comparação ao ano anterior, depois de uma perspectiva de queda de 1,6% para o PIB neste ano em relação ao ano de 2017. E sobre este assunto, nós vamos falar com a Sara Kirchhoff, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Sara, boa tarde, é isso mesmo? Boa tarde mais uma vez, Carla, é isso mesmo. Vou começar falando de 2018, então, o ano vigente que está quase terminando, né? De acordo, então, com as últimas expectativas aí da CNA, para esse ano, o PIB do agronegócio deverá encolher um pouco acima de 1,5%, em 1,6%. Isso acontece por uma série de fatores, uma combinação de fatores, na verdade, em relação ao clima, em relação ao dólar, que ficou mais caro, o que impacta diretamente no preço dos fertilizantes e, consequentemente, nos custos de produção, o tabelamento de frete, que foi uma das decisões aí do governo de Michel Temer para pôr fim àquela paralisação dos caminhoneiros em maio deste ano, e, além de tudo isso, tabelamento de frete, dólar mais alto, a paralisação dos caminhoneiros, tem também a questão do diesel, que está 19% mais caro, e também os preços das sementes, que chegaram a ficar acima de 20% mais caras. Então, todos esses fatores impactaram negativamente para o PIB do agronegócio este ano, que deverá, então, portanto, ficar menor na comparação com 2017. Já o valor bruto da produção agropecuária, em contrapartida, que é da porteira para dentro, deverá ter um aumento de 3% esse ano, totalizando mais de 607 bilhões de reais, conforme a CNA. Os produtos em destaque esse ano foram soja em grãos, farelo de soja, celulose, carne de frango e açúcar de cana. Os principais destinos, como vem sendo ultimamente, foram a China, depois União Europeia e depois Estados Unidos. Já no que se refere à produção, preços e exportação, os destaques ficaram para as culturas do algodão, soja, etanol, celulose e também flores agrícolas. E o milho, apesar dos preços melhores, ele teve queda de produção e também nas exportações. Já na pecuária, apenas o segmento de carne bovina registrou crescimento de produção nos preços e também nas exportações. O relatório, inclusive, ressalta que as exportações este ano tiveram um incremento importante, então são a notícia boa para o ano de 2018, mas o PIB realmente do agronegócio, o ano já está terminando, deverá ficar então em 1,6% menor na comparação com o ano passado. Já para o ano que vem o cenário é bem mais positivo, há uma expectativa de aumento do PIB do agronegócio em 2%, conforme esse mesmo relatório do CNA, e de uma maior safra de grãos. Aí eles falam da maior safra de grãos falando para a soja, né, principalmente, que deverá ter um incremento de 6% em relação com a última safra. O clima também deverá estar mais favorável, espera-se por isso. E claro que, ao mesmo tempo, a gente fica contando para que não aconteça nenhuma surpresa desagradável, como aconteceu esse ano, que foi a paralisação dos caminhoneiros, o que prejudicou bastante o setor. Com isso, eu encerro a minha participação por aqui hoje. Carla, é com você. Obrigada, Sara. A Sara que volta durante a programação na Agricultura BR das 17h20, trazendo mais informações direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias. A Agricultura BR traz agora os destaques para a previsão do tempo, e você que está acompanhando o programa, fique atento, principalmente quem está no sul do país, que a Juliana Rezende está aqui conosco para a primeira participação. Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda.
Olá, muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, no sul do Brasil a gente tem uma massa de ar mais seco que já vem atuando em dias anteriores. Ao longo dessa semana garantiu o predomínio de tempo mais seco. É por isso que pelas imagens de satélite a gente vê a ausência de nebulosidade na região sul, garantindo então tempo firme. No decorrer, as condições de umidade do solo ainda seguem bastante elevadas, apesar desse tempo mais seco que predominou durante essa semana. As temperaturas não ficaram muito elevadas, por isso o solo acabou não perdendo condições de umidade relevantes para a grande parte das culturas em desenvolvimento. No decorrer dos próximos dias, essa massa de ar mais seco vai seguir atuando na região sul, vai seguir garantindo tempo firme, dias ensolarados, ausência de nebulosidade. Algumas áreas da faixa costeira do Rio Grande do Sul, do Paraná, até podem ter algumas pancadas de chuva, mas é de forma bem fraca e isolada. E essa chuva vai estar associada com os ventos que sopram do mar contra a costa, trazendo um pouco mais de umidade, garantindo então a formação de nuvens carregadas. O destaque para esses próximos dias são as temperaturas que vão voltar a cair para a região sul, principalmente para o Rio Grande do Sul. Vamos ter declínio das temperaturas na região, porque os ventos passam a soprar do quadrante sul, trazendo ar mais frio para a região. Nada de muito expressivo, as mínimas na região da Serra Gaúcha e Catarinense ficam em torno de 5 a 6 graus. No interior gaúcho, temperaturas próximas de 10 graus já no início do dia. A partir da semana seguinte, essa massa de ar mais seco já perde força em todo o sul do país. E aí a gente tem a passagem de uma nova frente fria. Esse sistema frontal vai trazer chuvas mais fortes para o Rio Grande do Sul, principalmente para a fronteira oeste. A chuva é bastante intensa, deve acontecer em forma de temporais, com rajadas de vento, queda de granizo e também muitas trovoadas. O acumulado é elevado, variando de 50 até 70 milímetros entre áreas de Santa Catarina e também Paraná. A chuva ainda não deve ganhar tanta intensidade no decorrer do período do dia 12 até o dia 16. Agora, a partir do terceiro e último período, as chuvas vão seguir ainda bastante abrangentes nos 3 estados, mas já sem riscos para temporais na maior parte da região sul. Então, no sul do país, os dias de tempo mais seco já estão contados. É a partir da próxima semana que volta a chover em áreas produtoras dos 3 estados da região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E agora nós conferimos aqui no Agricultura BR os preços pagos para a saca de soja de 60 quilos nos principais portos brasileiros. Você confere comigo na sua tela que no Porto de Santos e no Porto de Paranaguá, o preço da soja está em linha, sendo negociada a R$ 87,00 a saca. Hoje é um dia de oportunidades. Lembre-se que nós temos neste cenário soja subindo por conta da disparada do dólar no cenário internacional. Mais uma vez, a trégua China e Estados Unidos agora em ameaça. Eu falo agora sobre a Argentina, isso porque o adido agrícola do Departamento de Agricultura norte-americano naquele país elevou de leve a sua previsão para a produção na Argentina. A Argentina, que teve a sua produção de soja quebrada na campanha passada por conta das questões climáticas, faltou chuva, deve ter uma melhora bastante expressiva. As emissões iniciais davam conta de 55 milhões e 500 mil toneladas e agora aumentou um pouco, 1%, de acordo com o adido, indo para 56 milhões de toneladas. Eu lembro que esses números, claro, são do Departamento de Agricultura norte-americano, mas não do relatório de oferta e demanda, que será divulgado na próxima terça-feira. Veja conosco como é que vem os números para a Argentina. Você tem aqui produção agora estimada em 56 milhões de toneladas, numa área de 18 milhões e 500 mil hectares e uma produtividade média de 50 sacas e meia por hectare. É o que se espera para a Argentina nesta campanha atual. A Argentina que também vai vivendo um cenário um pouquinho mais complicado, não como da campanha passada, mas também complicado pelo excesso de chuvas agora neste ano. Vamos saber agora como é que vem soja em Chicago, porque soja em Chicago muito provavelmente vai sendo afetado pelas questões políticas entre China e Estados Unidos. Vamos saber como é que está a operação. Veja que é aquilo mesmo que eu estava dizendo, soja cai nos Estados Unidos. Posição de janeiro vem negociada a $9 1 cento mais 4 por bushel, perde 12 centes. Março, $9 13 centes por bushel. Negócios com soja em Chicago, vai perdendo 11 centes de dólar. Nós temos aqui a posição de maio a $9 24 centes mais 6, ainda de posição de julho, $9 35 centes mais 2 pela posição, perdendo 15 centes, é o que nós temos neste momento com a soja negociada na Bolsa de Chicago. Você acompanha todos os números durante as nossas edições.
E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você confere que Carvalhais avalia o mercado do café de 2018 e fala sobre as expectativas de 2019. E olha, a utilização correta da água é uma das abordagens da Embrapa no Showtech 2019. Estamos de volta e os destaques agora é para o mercado do café. Eu converso agora com o analista Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, sobre o mercado do café neste ano de 2018 e sobre as expectativas para o ano de 2019. Então, Carvalhais, se fizermos um balanço do mercado do café do ano de 2018, o que temos para falar sobre este ano, Carvalhais? Boa tarde. Boa tarde. O ano de 2018, para o café, principalmente para o café do Brasil, a gente tem que olhar por dois lados. Primeiro, pela imagem e pelo consumo de café em todo o mundo, que vem crescendo, o jovem cada vez tomando mais café, a imagem do café brasileiro melhorando, a produção de café brasileiro de qualidade crescendo. Então, por esse lado, o ano para o café foi muito bom. Agora, aqui dentro do Brasil, se a gente olhar para o lado do produtor, foi um ano ruim. Primeiro que no primeiro semestre nós estávamos vendendo ainda o que sobrou, o que restou da safra 2017 e depois colhemos a safra 2018, foi uma safra boa. A primeira parte da safra que foi colhida foi uma safra de boa qualidade, depois começaram as chuvas e piorou a segunda parte da qualidade da segunda parte colhida, essa que veio sendo colhida a partir de agosto. Os preços vêm caindo, infelizmente, porque a Bolsa de Nova York é controlada por grandes fundos de investimento. Eles conseguiram passar para o mercado essa imagem que o Brasil colheu uma safra recorde. É verdade, a safra brasileira é uma safra recorde, mas é necessária para o Brasil. Porque nos últimos anos, nós, para conseguirmos exportar o que nós exportamos, nós esgotamos os estoques. O estoque na mão do governo brasileiro é zero, pela primeira vez na história. Em 2018, nós não temos estoques governamentais. E o que sobrou da safra 2017, que passou, que a gente chama de estoque de passagem, para a nova safra, foi muito pouco café. Portanto, nós colhemos em torno de 60 milhões de sacos, provavelmente um pouquinho menos, mas vamos exportar pelo menos 35 e consumir 23. Praticamente tudo que foi colhido nessa safra 2018 nós vamos usar para atender nossos compromissos de exportação e de consumo interno. A próxima safra brasileira será de ciclo baixo para o arábica, vai ser menor do que essa. Portanto, os preços não deviam ter recuado o que recuaram, mas recuaram. O cafeicultor se mostra insatisfeito, porque ele vê de um lado o preço do café caindo e do outro lado todos os insumos, todos os custos dele crescendo. Esse ano, com a subida do dólar, frente ao real, devido a esses problemas políticos que nós tivemos com a nova eleição, subiu o preço do fertilizante, subiu o preço do defensivo, subiu o preço do combustível, a energia elétrica também, que tiveram que subir violentamente o preço para compensar os desmandos durante o governo da presidente Dilma. Tivemos também a subida dos fretes. Por outro lado, com o dólar subindo, o preço do café deveria subir, já que é um produto de exportação. Mas esses fundos controlaram Nova York. Cada vez que o dólar subia aqui, eles derrubavam Nova York para tomar essa diferença para eles. Então, o cafeicultor viu o preço do café caindo de um lado e todos os custos subindo do outro. Foi um ano ruim para o cafeicultor brasileiro. Certo, Carvalhais. E diante desta avaliação do mercado do café em 2018, quais as suas expectativas para o ano de 2019? Para 2019... se espera que, como vai começar a refletir no mercado o tamanho da nova safra brasileira, que os preços se recuperem. Se isso vai acontecer mesmo ou não, não é possível de afirmar agora. O consumo continua bem, a expectativa da Organização Internacional do Café é que o consumo continue crescendo em todo o mundo durante 2019 e há uma tendência dos preços melhorarem aí nesse primeiro semestre de 2019, quando se começar a falar do tamanho da nova safra, principalmente no arábica, e também da qualidade da nova safra. O que nós estamos acompanhando até o momento das indicações para os diversos ministérios, o que está sendo feito, traz muito ânimo para todo o setor do agronegócio.
se espera um ano melhor na economia brasileira para o ano que vem. Lógico, como é um novo governo, vamos ver na prática o que vai acontecer, mas há sim bastante expectativa, e boa expectativa, quanto ao governo Bolsonaro. Todo o agronegócio e também o café espera que nesse ponto nós sejamos ajudados por uma boa administração, por uma economia em crescimento. Vamos ver se isso se confirma. Também com um novo ministro da Agricultura, uma ministra da Agricultura, se espera um diálogo maior com o lado do café, com todos os setores do café, com a produção também, para nós vermos se a gente começa a montar uma política para café, para não deixar que interesses de curto prazo lá fora pressionem o tempo todo os preços do café. Tá certo, Carvalhais, muito obrigada. Eu conversei agora com o analista Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, que falou sobre o ano de 2018 para o mercado do café e suas expectativas para o ano de 2019. Por aqui eu destaco como é que vem os negócios com café arábica negociado na Bolsa de Nova York. O dólar dispara no mundo e isso ajuda a pressionar os valores negociados na Bolsa norte-americana. Nós temos aqui a plataforma Ice Filters perdendo cerca de 1 cento de dólar. Dezembro vem a $1 por libra-peso, vem ainda sustentando a marca de $1. Março a $1, 4 centos mais 60 libra-peso. Maio negociado a $1, 7 centos mais 45. E julho, $1, 10 centos mais 10 a libra-peso. São os negócios com café na Bolsa de Nova York. E nós destacamos aqui no Agricultura BR, a partir de agora, o Showtech 2019. Showtech entre 16 e 18 de janeiro, em Maracaju, interior do estado de Mato Grosso do Sul, o Showtech 2019 e o Canal do Boi é a emissora oficial da cobertura do evento. Nós teremos 3 dias ao vivo aqui do Agricultura BR, direto de lá do evento, trazendo todas as novidades para o setor agropecuário. E um dos assuntos que será abordado por lá é o uso da água na agricultura. Quem traz as informações é a repórter Kylie Rodrigues. Showtech 2019, o Canal do Boi é a mídia oficial do evento. A Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados participa desta edição. Estou com o pesquisador Júlio César Salton, que fala da participação na feira. O que vocês vão estar apresentando para quem visitar esta edição? Bom, no estande da Embrapa estarão presentes várias unidades trazendo muitas tecnologias, né? Nós estaremos envolvidos num assunto que é o uso da água na agricultura. Então, nesse tema, né, que será discutido durante os 3 dias, nós queremos demonstrar de forma prática, ao vivo, para o produtor, os efeitos da ocorrência de chuvas, né? Como fazer para que a água da chuva fique armazenada no solo e possa abastecer a necessidade das lavouras, né? Da soja, do milho, dos cultivos em geral. E quais as consequências que pode ocorrer se a gente não tomar essas providências. Obrigada pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA. E por aqui nós destacamos o quadro Agricultura BR Responde. E você sabe que o Canal do Boi, ele é acompanhado nos países vizinhos, em todo o país, onde se tem produção agropecuária, o Canal do Boi está presente. E na fronteira não é diferente disso, nós temos na Argentina, no Uruguai e principalmente no Paraguai uma participação efetiva, sempre com os telespectadores participando conosco. E é o caso de hoje, no qual nós vamos trazer aqui em destaque a participação de uma telespectadora do Paraguai. Nós temos aqui hoje a participação de Ana Maria Goetz, do distrito de Canandiú, lá no Paraguai. Olha só o que ela está perguntando. Olá, boa tarde, uma boa tarde para você, Ana Maria. Gostaria de saber a previsão para os próximos 30 dias em Curuguati. Curuguati, que é dentro do distrito aqui que foi citado. E ela manda aqui um abraço do Paraguai, um grande abraço para vocês aí que estão produzindo, que estão trabalhando, atuando aí no Paraguai.
E nós vamos responder a nossa telespectadora do Paraguai. Vamos direto para a Somar Meteorologia conversar com a Juliana Rezende. Juliana, o que podemos responder para a telespectadora do Paraguai? Respondendo então a telespectadora Ana Maria do Paraguai, olha, apesar de termos começado o mês de dezembro com chuvas bastante escassas na região e praticamente todo o Paraguai por conta da atuação de uma massa de ar mais seco, a tendência de retorno das chuvas a partir da próxima semana. A expectativa é de que nesses próximos dias o tempo firme ainda vá predominar no Paraguai. Até o dia 11, por enquanto, nada de chuva. A massa de ar mais seco vai seguir predominando, garantindo os próximos dias bastante ensolarados, com pouca nebulosidade. Esse cenário muda a partir do dia 12 de dezembro. Aí sim, a gente tem um avanço de frentes frias pela região e aí volta a chover de forma bastante expressiva, principalmente na região da telespectadora de Ana Maria, enquanto principalmente no sul do Paraguai, com acumulados bastante expressivos, de 15 até 30 milímetros. Então, a chuva retorna principalmente para as áreas mais ao sul do Paraguai, enquanto que nas demais áreas a chuva também volta, mas volta com menor intensidade. Os acumulados são bem mais baixos, variando de 5 a 15 milímetros apenas, e aí garantindo aquela chuva bem mais fraca e isolada. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 21 de dezembro, tem previsão de chuva ganhando intensidade no Paraguai. A região da telespectadora também vai voltar a receber pancadas de chuvas mais expressivas e também frequentes, e esse cenário deve predominar até pelo menos o finalzinho do mês de dezembro. Na última semana do mês de dezembro é que a gente volta a ter alguns períodos de tempo mais seco, mas a expectativa é de chuva frequente na região da telespectadora Ana Maria do Paraguai, já a partir da próxima semana. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Muito obrigada, Juliana Rezende. Um abraço para todos os telespectadores do Paraguai e de todos os países aqui pertinho do nosso Brasilzão. E você sabia que apenas uma fazenda aqui no Brasil participa da iniciativa de agricultura internacional sustentável? Pois é, e ela fica lá em Goiás. Quem traz para a gente esta fazenda e mostra para a gente o que é realizado por lá é a Catarina Martorelli. A fazenda Nossa Senhora Aparecida fica no município de Água Fria de Goiás, a 151 quilômetros de Brasília. São quase 3.000 hectares de soja, milho e feijão. Esta fazenda da família Fiorese é a única do Brasil que participa do Bayer Forward Farming, uma iniciativa da multinacional alemã Bayer, conhecida pelos produtos farmacêuticos e agrícolas. O projeto também está em propriedades de outros 8 países. Quando a gente passeia pela fazenda, dá para visualizar o que a diferencia de outras tantas. Aqui, tudo é feito pensando na sustentabilidade. A agricultura sustentável também passa pela questão do meio ambiente. 12.000 mudas de espécies nativas foram plantadas na propriedade. Hoje, 20% da área são de reserva legal, mais a área de proteção permanente. Assim, água e energia passaram a ser vistas com mais cuidado. A gente está um uso mais consciente, como a gente tem uma grande parte da produção irrigada, então a gente faz um controle de irrigação só de acordo com a necessidade da planta e a última chuva ou a última irrigação. Então a gente só usa a água conforme a necessidade da planta, não é mais naquele achismo de não, agora está seco, preciso usar. Então é dados científicos mesmo comprovados que a gente não, então agora precisando molhar e tal quantidade. Então é isso que está sendo feito aqui hoje quanto à água. Aqui o plantio é 100% direto para proteger o solo, evitando erosão. As boas práticas estão até mesmo no combate às pragas. O mapeamento de lagartas, moscas brancas e percevejos é feito pela Patrulha do Percevejo, que funciona com uma metodologia da Embrapa. Um funcionário da fazenda percorre a propriedade de moto com um computador a bordo. O sistema aponta onde deve ser aplicado o defensivo agrícola e a quantidade. Uma maneira de economizar produto e agredir menos o meio ambiente. Exatamente, porque como a pulverização ela é mais direcionada aonde está específica a praga, você acaba diminuindo a quantidade defensiva. Com isso, você não agride tanto. A fazenda também tem estação meteorológica para ajudar na tomada de decisões. Os proprietários também participam da UAI, União dos Agrônomos Independentes, um projeto que melhora o status da produção porque alia clima, solo, planta e manejo. E já que existe a máxima de que a agricultura muitas vezes acaba com as abelhas, aqui também tem um projeto de polinização, com a instalação de caixas e hotéis de abelhas pela propriedade.
Agora, 50 espécies diferentes de abelhas passeiam por aqui. O retorno de todas as práticas é, sobretudo, a sustentabilidade do negócio. Mas a produção também sofre reflexos positivos. Nos últimos 3 anos, a produção de soja aqui aumentou 10%. Faz 25 anos que a família Fiorese trabalha com agricultura, mas o patriarca confessa que a iniciativa da multinacional mudou principalmente o pensamento da gestão. Mudou a visão das coisas, do que vem pela frente de tecnologia, conhecimento, de produtos e a maneira assim, do dia a dia de trabalhar de uma forma diferenciada, mais técnica, mais profissional. Isso que levou essa mudança, assim, na verdade, uma mudança mais assim interna do dia a dia do trabalho nosso de cuidar das coisas. A ideia da Bayer é que até 2024 o Brasil tenha 4 unidades participando desse projeto. Catarina Martorelli para o SBA. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas não esqueça de enviar a sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso número do WhatsApp que aparece embaixo da sua tela, é o 67 99656 2266. A gente volta já. Qualidade, bons negócios, tudo isso na sua tela. Aqui, ao vivo pelo Canal do Boi. A MB Leilões realiza seu leilão de tradição neste domingo, dia 9 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã. Com uma oferta de animais para cria, recria e engorda. Informações 3056 9050. Ou acesse nossas mídias sociais e saiba mais. Transmissão Canal do Boi. Realização MB Leilões. Chegou o novo Clube do Refúgio, um programa feito para agricultores que reforça a importância do plantio de refúgio e das boas práticas agronômicas, que ajudam a preservar o potencial de produtividade da lavoura de soja. O clube traz 4 missões atreladas ao calendário do ciclo produtivo. Para realizá-las, os participantes têm acesso a importantes conteúdos técnicos e, ao completá-las, eles concorrem a muitos prêmios. Acesse o site ou baixe o aplicativo e participe. Leilão virtual Nelore Cachoeirão e Leão Reprodutores, 6 de dezembro, quinta-feira, às 20 horas. Oferta de 50 touros Nelore e Nelore Mocho, avaliados pelo Geneplus Embrapa, com frete free para todo o Mato Grosso do Sul. Leilão virtual Nelore Cachoeirão e Leão Reprodutores, 6 de dezembro, quinta-feira, às 20 horas. Realização Capitaliza Leilões. Transmissão Canal do Boi. Mercado bastante pressionado neste momento por conta dessa ameaça à trégua firmada entre Estados Unidos e China por conta da prisão da filha de um grande empresário chinês no Canadá por pedido dos norte-americanos. Vamos ver como é que soja em Chicago vai reagindo, porque soja vai devolvendo boa parte daquilo que ganhou durante a semana. Janeiro já tem o piso de $9 o bushel ameaçado, vai perdendo 13 centes, março a $9,13, maio 9,26, julho a $9,38 por bushel. E rapidamente nós conferimos aqui como opera a moeda norte-americana no Brasil, que também está pressionada pelo agravamento da conversa comercial entre Estados Unidos e China. O dólar que neste momento vem subindo a 1,71%, sendo negociado então a R$ 3,93 mais 4. E com essas informações, nós encerramos essa edição do Agricultura BR, agradecendo sua companhia por aqui. Nós voltamos às 17h20 com mais informações do agronegócio brasileiro. Este é Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais às 17h20.